Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com o Marcelo Eizelli. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Rosane. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, o convite. Estou super feliz de estar aqui, falar um pouquinho, do mercado e falar um pouquinho da história profissional. Eu acho muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Eu vou fazer a apresentação oficial do Marcelo. Escuta isso. O Marcelo é graduado em Administração de Empresas pela PUC, fez MBA executivo no INSPER e na Universidade de Stanford concluiu um curso de extensão, gerenciando equipes para inovação e sucesso. Tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, tendo passado por empresas como Santander, Banco Real, Bank Boston, Unibanco, Microsoft, AWS e fundou a Blockchain Academy no Brasil em 2016. Participou ativamente da transformação digital no setor financeiro no Brasil. Marcelo, eu estou aqui impactada, eu acho que é a palavra, porque você fundou a blockchain? Na verdade, eu e mais duas pessoas, mas... Você estava lá. E a ideia nasceu logo depois que eu saí do Santander, em 2016. Eu já estava tentando descobrir, entender o que era esse bicho chamado Bitcoin e que tecnologia que estava atrás do Bitcoin. Isso foi final de 2015, eu ainda trabalhava no Santander, trabalhava na área de produtos, de cash management, e nessa época eu comecei a buscar informação, buscar conhecimento, e ainda no Santander, junto com a Microsoft, a gente conseguiu desenvolver uma primeira POC, vamos dizer assim, acho até que foi mundial em janeiro de 2016. A gente tinha uma POC de Escrow Account rodando em Ethereum, que foi desenvolvida pelo pessoal da Consensus, que foi uma das fundadoras do Ethereum, e que é um blockchain que veio logo depois do Bitcoin. E aí eu saí do Santander em abril de 2016 e já saí com essa intenção de continuar trabalhando com o assunto. Uhum. Eu lembro que eu saí numa segunda-feira, na segunda-feira eu estava indo para Nova York para participar de uma feira chamada Consensus, lá em 2016. Uhum. Que tinham meia dúzia de brasileiros, hoje vai um monte de gente lá. Então, e aí comecei a conhecer pessoas que estavam já também trabalhando e estudando com o assunto. E aí eu, pegando um pouco do conhecimento que eu peguei lá em Stanford sobre inovação, design thinking, eu falei, eu vou aplicar essa metodologia, trazer o pessoal de inovação. Então, eu tive também gente de inovação trabalhando comigo, e a gente fez o primeiro workshop usando a metodologia design thinking e falando de blockchain, para que as pessoas criassem soluções usando a tecnologia. E a partir desse workshop nasceu essa ideia de criar a Blockchain Academy aqui no Brasil, que foi a primeira escola de blockchain aqui no Brasil. E aí a gente foi um sucesso muito bacana, a gente conseguiu trazer várias pessoas para dar aula, a gente deu aula para um monte de gente que hoje já foram 6 anos, um monte de gente que hoje trabalha com blockchain. E você pode falar esses nomes assim? Tem um monte, eu não vou falar, senão eu vou esquecer e aí alguém vai ficar bravo comigo que eu esqueci de falar aquela pessoa. Assim, são vários profissionais que hoje são profissionais super graduados em blockchain, e que seguiram essa vida. Esse povo todo começou com você lá? Já estavam estudando, Então, vários foram professores, foram colaboradores, vários foram alunos. Então, assim, a comunidade hoje, que existe hoje de blockchain, muitas pessoas conheceram ou acabou participando dessa construção da Blockchain Academy. E aí, a Blockchain Academy eu fiquei até agosto de 2017, foi quando eu fui para a Microsoft. Então, vamos lá, vamos dar um passo para trás, porque você tem 30 anos no mercado financeiro. Então, assim, tem muita história para contar, né, Marcelo? Muito. Vem um pouquinho, então, traz um pouquinho para a gente
desse histórico profissional que você teve? Eu comecei, né, muitos anos atrás, trabalhando em banco. O primeiro banco que eu trabalhei foi o Banco Pão de Açúcar, que nem existe mais. Foi o primeiro banco que eu trabalhei, que o Unibanco acabou comprando e eu fui trabalhar no Unibanco. E fui trabalhar no Unibanco numa época que estava se pensando em inovação. Ainda não existia internet, a gente está falando de 1994, mas o Unibanco, naquela época, era muito inovador, desenvolveu, né, uma tecnologia para fazer internet banking, ou seja, já existia internet banking lá em 94, sem internet, que a gente chamava de Office Bank, na verdade, né? Onde o cliente transacionava, fazia DOC, fazia TED, né? Através de uma plataforma, né? Peer-to-peer, né? Com ligação direta com o banco, onde já existiam essas transações. Então, eu falo que eu sou um dinossauro que participou, do desenvolvimento do Internet Bank antes do Internet Bank acontecer, né? Então, muito bacana a gente... Marcelo, eu honro você por isso, viu? Porque se a gente tem o Pix hoje, né? Muita coisa passou por essa... Muita água passou debaixo dessa ponte para chegar no Pix, né? Quando a gente chegou agora... E realmente eu participei bastante desse mercado, né, trabalhando nesse mercado, principalmente nesse segmento do cash management. Então eu vi muita coisa acontecer até chegar no Pix. E foi muito interessante, né, essa minha experiência. Depois a gente, por exemplo, visitava os clientes para fazer a instalação do software, via com disquete. Tipo um desse que tem aqui embaixo, aqui atrás de você? Aqui, ó, do lado desse estádio. Exato. Exato. Então, você vê que realmente eu sou um dinossauro, né? Porque eu trabalhei com isso. E a gente ia na casa, às vezes, do cliente para fazer a instalação. Aí eles tinham um pouco mais moderno, menorzinho, né? Aí era evoluiu, chique, né? Isso, 3 quartos que falava? 3 quartos. Esse era assim 5 e 1 quarto? 5 Não lembro mais as medidas. 5 e 1 quarto, e o outro é 3,5. Não, porque isso antigamente era um KPI, né? Você tinha que perguntar qual que era que o cliente tinha para... E desculpa, eu peguei aqui, né, esse celular, porque remete a outra experiência que foi no Bank Boston, né? O Bank Boston foi o primeiro banco a lançar, aí sim, já com internet, o Internet Bank rodando nesse celular. Caraca, Marcelo, que legal. Por isso que eu gostei de ver ele aqui também, quer dizer, eu não participei diretamente desse desenvolvimento, mas era o pessoal de tecnologia, mas trabalhei no Bank Boston nessa época, então era muito interessante. A gente visitava os clientes e mostrava para eles, você pode consultar a sua conta, autorizar pagamentos utilizando esse celular. Isso a gente está falando de 2001. E não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Não, foi outro dia. De verdade, foi outro dia. Porque eu imagino, essas cenas estão ainda na cabeça. 21 anos, né? Também não é tão... Não, mas o que é 20 anos no universo todo, né? Mas muita coisa mudou em 20 anos, principalmente em relação à tecnologia, né? E aí eu saí nessa época, eu saí do Unibanco e acabei montando uma consultoria de tecnologia, né, que prestava serviço para o banco. Fiquei uns 5 anos ali, e depois eu fui para o Bank Boston. E do Bank Boston, quando o Bank of America adquiriu o Bank Boston, eu acabei indo para o Banco Real, achando que eu estava escapando de uma integração, feliz da vida. Passou 2 anos, o Santander comprou o Real e eu fiquei os últimos 10 anos trabalhando no Santander. Então, nesse período todo, né, pude trabalhar e ver a evolução do mercado, ou seja, eu vi o nascimento do SPB, vi o nascimento do DDA, né, nascimento de tudo isso que precedeu o Pix, né, que acabou sendo hoje a maior e melhor ferramenta de inclusão financeira que existe hoje no mundo, né? Então, essa é uma coisa que eu sempre falo em todas as palestras e eu comento muito o quanto o Banco Central do Brasil é inovador, né? Então, já vem de longa data, começou lá em 2013 com a regulamentação dos bancos digitais,
que permitiu que qualquer fintech, qualquer empresa que quisesse desenvolver, né, uma solução de conta digital pudesse fazer. E isso trouxe depois o Pix, que vem em seguida, né? Então, eu acho que o nosso modelo financeiro, né, ele é muito respaldado em confiança, porque é um modelo efetivamente muito seguro, regulamentado, e, ao mesmo tempo, muito inovador. Né? Então, eu acho que, eu sempre falo que o Banco Central no Brasil, ele deveria ser um modelo para o mundo inteiro e está sendo. Né? Então, aos poucos, os outros bancos centrais estão vendo o quanto a gente já evoluiu no nosso sistema financeiro aqui no Brasil. E nesse período todo, Marcelo, você teve inspirações na sua carreira? Pessoas que te ajudaram de alguma forma, que você olhava e se inspirava? Assim, né? A gente sempre tem, né? E eu acho assim, a pessoa que mais me inspirou na minha carreira, já com um bom tempo de carreira, mas eu admirava muito essa pessoa, foi o Fábio Barbosa, que era o presidente do Banco Real. E tudo que ele falava era tudo muito, né, buscando sempre ética nos negócios, tratava todos os funcionários muito bem. Você tem uma noção, na época que eu trabalhava no Banco Real, a pesquisa de satisfação dos funcionários do Banco Real dava 97% de satisfação. Olha! Então, assim, e muito preocupado do jeito de fazer negócio, ou seja, não é o lucro a qualquer custo, né? É o lucro baseado em fazer o certo, né? Ou seja, o Banco Real foi um dos primeiros bancos a oferecer crédito para empresas que estavam preocupadas com o meio ambiente, né? Então, antes de todos os outros bancos fazerem, né? Então, e hoje todo mundo fala de sustentabilidade, hoje, né? todo mundo fala de sustentabilidade, fala de ESG, ou seja, o Fábio Barbosa realmente ele estava à frente do tempo e foi um dos pioneiros nessa caminhada. Então, tenho outras pessoas também que trabalhavam lá, que também me inspiravam. Ou seja, foi um período muito, muito bom de poder aprender, né, e trabalhar do jeito correto, né, ou seja, sempre com ética, buscando, né, cuidar também do meio ambiente. Então foi uma experiência muito bacana. A minha trajetória, né, eu, né, fui um dos fundadores do Blockchain Academy. Em 2017 eu acabei indo para a Microsoft, trabalhar também na área de serviço com esse foco. Mas aí eu acabei indo para uma área comercial, né, com foco no mercado financeiro. Trabalhei lá, né, mais 3 anos, no total foram 5 anos na Microsoft. E aí que eu fui para a AWS também, no segmento financeiro. E aí, isso foi ano passado, final do ano passado, em setembro, né, eu acabei saindo da AWS e aí surgiu essa oportunidade de finalmente trabalhar na R3, porque eu conheci a R3 já lá em 2016, né, quando o CEO, David Rutter, falava lá na Consensus, que foi aquela feira que eu falei que, né, acabei indo. Tinha pouco brasileiro no começo. Tinha pouco brasileiro no começo. E ali eu já falei, puxa, bacana, é um cara que está falando que vai desenvolver um blockchain, uma solução que a gente chama de DLT, que é Distributed Ledger Technology, que é um pouco diferente do blockchain tradicional, ou seja, ele não é blocos encadeados, ele funciona mais de forma com ledgers, e aí você tem, né, uma permissão para poder participar dessas transações. A transação ela só é vista e reconhecida entre as partes. Então é um pouco diferente dos blockchains tradicionais, né, que são públicos e hoje em dia já tem de tudo, mas naquela época era mais os públicos. E ele veio com essa ideia de fazer um blockchain, né, uma solução de tecnologia voltada para o mercado financeiro. Então, eu já tive esse primeiro contato lá em 2016. Né? Tive algumas outras conversas para poder trabalhar e acabou não acontecendo. E aí, no final de 2017... Como o universo conspira, né? Porque eu já tinha o desejo de voltar a trabalhar com blockchain. Né? Isso aí, eu fui mordido em 2015 por esse bichinho e eu falei... E assim, eu sou muito entusiasta do assunto.
Tanto é que o Blockchain Academy nasceu com esse entusiasmo, né? Não só meu, mas né, a gente tinha lá a Rosine, que era a minha sócia, o Thiago, ou seja, um pessoal muito motivado, né, entusiasta para levar conhecimento para as pessoas. Então, foi realmente um período muito, muito bacana e eu estava querendo voltar a trabalhar com o assunto e apareceu esse convite da R3, que achei ótimo pelo momento, né, porque atualmente o foco, né, está se falando muito em criptoativo, criptomoeda, está falando muito dos bancos centrais, trabalhar com moedas digitais. Então, achei o momento muito bom para retomar essa minha trilha de blockchain, né? Começou lá em 2015. E eu estou muito feliz, né, de poder estar assumindo aqui a função de head comercial, tanto do Brasil quanto da América Latina. Então, a gente atende também os clientes da América Latina. A gente tem uma estrutura aqui no Brasil, né, um escritório aqui no Brasil, que fica lá dentro do Inovabra do Bradesco, lá na Angélica. E a gente tem uma equipe aqui de 4 pessoas, uma equipe pequena, mas que a gente tem todo o suporte lá fora, quando a gente precisa de qualquer atuação, né? E trabalha com parceiros aqui localmente também, para nos ajudar nos projetos. Que bacana. A R3 ela é um consórcio de empresas, Marcelo? Então, a R3 nasceu né, voltada para o mercado financeiro lá atrás, lá em 2016, e nasceu justamente num consórcio de bancos, né? Então, bancos que investiram, né, nessa empresa, nessa tecnologia. Começou pequena, né? Começou, vamos dizer assim, já começou bem... Qualquer coisa que tem banco no meio. Ela começou bem suportada, vamos dizer assim, né? Ou seja, então, assim, por isso que o projeto, ele é muito bacana, né? E ao longo do tempo, fosse passando os anos, foram entrando outros investidores e hoje tem mais de 400 pessoas dentro desse ecossistema, né? E nesse período todo, a R3 lançou o Corda, né, que é a sua solução de DLT, né, que é oferecido para os clientes poderem utilizar, e aí não só do mercado financeiro, né, outros mercados também podem usar essa solução. Em 2018 foi lançado o open source dessa solução, né, e em 2019 depois veio a solução Enterprise, ou seja, a gente evoluiu bastante o produto. Tem uma próxima geração que está vindo agora esse ano, que é uma geração já feita e focada para trabalhar em cloud, que faz toda a diferença, né, trabalhar com virtual machines. Então, o Corda esse ano ele vai estar, né, a R3 esse ano vai estar lançando um Corda que a gente chama de Next Generation. Em maio a gente deve estar divulgando esse lançamento. Spoiler aqui, gente. Spoiler. Em maio, desculpa. Em maio a gente deve estar lançando né, fazendo a divulgação desse lançamento. E sim, a gente tem trabalhado já há muitos anos junto ao Banco Central, junto ao LIFT, que foi o programa de inovação do Banco Central. A gente participou de vários projetos. Então, assim, a gente tem bastante projetos acontecendo agora. E você pode contar para a gente algum pouco desses projetos, assim, alguns casos de clientes brasileiros? Sim. Bom, eu não posso falar todos os cases, né? Porque alguns ainda a gente não tem autorização para poder divulgar. Você fala só o que você quiser falar. Eu vou falar. A gente gosta dos que não têm autorização, né? Mas pode. Como eu comentei, a gente teve vários projetos participando do LIFT, lá do Banco Central, com vários bancos, com a B3, com Bolsa OTC, com Bradesco, com Itaú. Ou seja, a gente teve vários cases em prova de conceito, mas a gente tem cases que já estão em produção já há um bom tempo, né? Um dos cases que já está há 3 anos em produção é o case da CERC, que é uma registradora, né? E que trabalha num consórcio, né, chamado Ampinf, que participam não só a CERC, mas participam a CRDC, participa a B3 e participa a Nuclear, que era a antiga CIP, né? E
o blockchain, né, nossa solução de DLT, ela permite que essas empresas façam a interoperabilidade de um título, ou seja, usam a tecnologia para garantir que aquele título não foi negociado, não foi colocado para negociação por outra entidade. Para não ter justamente o problema de, olha, eu estou disponibilizando o título para a empresa núclea, mas também estou usando para a CRDC, ou seja, a solução de blockchain, a solução de DLT, né, ela foi criada justamente para evitar esse duplo, né, Isso é um baita diferencial, né? E agora a gente vai ter um lançamento agora, uma divulgação também na mídia, falando dessa nova regulamentação que tá sendo feita, desenvolvida para os títulos registrados também estarem trafegando dentro dessa estrutura. Hoje a gente já transaciona mais de 20 milhões de títulos e com a nova regulamentação, onde vai permitir que os títulos, né, registrados de boleto, de cobrança, também possam entrar dentro desse ambiente. A previsão é que isso pule para 1 bilhão de títulos transacionando anualmente dentro dessa plataforma. Então a gente está nesse momento de evolução do Corda. Então o Corda Next Generation vai apoiar, né, e a CERC, todas as empresas que estão associadas, né, à Ampinf, para já fazer o uso dessa nova tecnologia. E o que essa nova tecnologia permite, né? Primeiro, ela é Cloud Red, então ela vai permitir que você possa reduzir o custo de infraestrutura, porque hoje o custo de infraestrutura ele é alto. Então, peraí, vamos fazer uma pausa aqui nesse assunto, porque a nossa audiência basicamente é de parceiros, né? E que a grande maioria trabalha com cloud. Então, isso que você está falando agora influencia diretamente na vida desses parceiros. Sim. Então, assim, vamos trazer esse assunto com bastante detalhe. Sim. Presta atenção, gente. Presta atenção, já dei a dica. Não, e a gente busca parceiros mesmo, né? Assim, a gente está fazendo um trabalho com um parceiro agora, justamente na CERC, para fazer a evolução e implementação desse novo Corda Next Generation, que é um... Então, peraí, você entra com o Corda, mas o parceiro entra com esse trabalho da infraestrutura. Com a parte de serviços. Uau! Isso. Eu entro com a parte de tecnologia e o parceiro entra com a parte de serviços. E aí, obviamente, o cliente vai usar a cloud que melhor lhe convém. Uhum. Mas o mais importante é migrar, né, de uma solução on-premise para uma solução em cloud, que faz com que reduza muito, né, o custo mensal de você processar hoje um Corda versão anterior, vamos dizer assim. Uhum. Então a gente... esse é o nosso grande lançamento esse ano, é o que a gente vai focar na divulgação desse novo produto, dessa nova geração da nossa solução, porque ela vai trazer uns benefícios muito grandes nesse momento, justamente nesse momento onde a gente tem o Banco Central pensando em lançar o seu real digital, os bancos também pensando em emitir os seus tokens também, né? E tudo isso precisa funcionar a um custo menor, né? Ou seja, um custo que seja razoável, uhum, e que seja interoperável entre as redes, porque também... Nossa, Marcelo, minha cabeça tá assim, ó. Exato, é muita novidade, é muita coisa acontecendo, né? Uhum. Foi o que eu falei, o Banco Central está trabalhando para que isso aconteça rapidamente. Então, a gente teve a divulgação há 2 semanas atrás do lançamento do Real Digital, e eles estão iniciando agora uma evolução, né, os testes. Nesse momento, eles não escolheram a nossa tecnologia para iniciar esses testes, ou seja, estão indo com uma outra tecnologia, mas nada impede que em algum momento a gente vá voltar a trabalhar, né, com eles, porque
os bancos, várias entidades vão continuar usando a nossa solução e essa interoperabilidade vai ser fundamental no mercado. Então, fica a dica aqui, né? Olha para a lente da verdade. Fica a dica aqui para os parceiros, né? As empresas de serviços, que assim, vai ter muito trabalho, porque vão ser várias soluções sendo utilizadas nesse novo... E são máquinas diferenciadas, né, que precisam para rodar essa solução? Não? Como é que é? Então, essa é a grande sacada, né, da nova solução, ou seja, ela necessita muito menos máquinas poderosas do que precisava antes para processar um volume muito grande de transação. Nossa, gente, isso é maravilhoso. Sim, isso é redução de custo, né? Então a gente está falando de redução de custo. Esse é um ponto muito crítico que tanto o Banco Central quanto os bancos eles precisam se preocupar, que é essa questão de será que essa tecnologia que eu vou utilizar aqui vai ser a tecnologia que vai me gerar melhor custo-benefício, né? Quando a gente fala de custo. Tem o outro lado também, a parte de segurança, né? O Corda, por exemplo, ele já nasceu para ser um produto, né? Para ser um produto utilizado por bancos, onde você precisa ter toda a parte de segurança, confidencialidade, ou seja, isso são pontos muito críticos que precisam ser muito bem testados, e acho que eu acredito que é exatamente isso que o Banco Central vai fazer nos próximos meses, que é testar toda a segurança dessa rede que eles vão criar do Real Digital. Mas então fala um pouquinho mais do Real Digital, porque eu acho que as oportunidades que a gente vai ter a partir daí, num mercado totalmente novo, abre assim, né, um leque gigante. Sim. O Real Digital ele vai trazer, né, a possibilidade... Pera, o que é o Real Digital? Boa pergunta. O Real Digital nada mais é do que o real... a moeda real que existe hoje, que é representada através de uma reserva bancária que os bancos possuem junto ao Banco Central, né? E o Banco Central ele vai pegar essa reserva bancária e vai transformar ele num real digital, num token, que vai ser disponibilizado para os bancos, como é hoje, né? Então, cada banco hoje ele tem lá um volume de reais em reserva. E o banco pega esse volume de reais e transaciona, ou seja, ele vai junto aos clientes, faz empréstimos, né, faz qualquer tipo de negociação utilizando como base esses reais que estão em reserva. Então, nessa primeira fase do projeto, o Banco Central está trabalhando nesse layer, vamos dizer assim, nessa camada, de colocar digitalmente aquilo que é reserva bancária, que está em reais, em token, né? Criar um token para isso. E aí o banco vai trabalhar esse token e vai gerar o seu próprio token para fazer negociação com o varejo, né? Ou seja, com os clientes. Então a gente vai ter duas camadas que vão ser desenvolvidas, uma camada onde o próprio Banco Central ele vai desenvolver. Na verdade, ele está pegando o sistema STR que existe hoje e está colocando o sistema STR baseado numa plataforma blockchain. Né? E depois ele vai conectar com os bancos e os bancos vão ter essa camada de interoperabilidade entre eles. Porque aí são os bancos negociando, fazendo as transações, né, que existem hoje via Pix, fazendo as transações, só que em vez de usar, né, a moeda real, ele vai usar um real digital, um token, né? Vai usar um token. Nossa, gente, que aula, hein? É um negócio diferente isso. Então, assim, o mundo inteiro está pensando nisso. Então, a R3 tem ajudado outros bancos centrais no mundo a desenvolver essa solução de moeda digital. A gente está desenvolvendo, a gente tem cases
no Banco Central da Inglaterra, a gente tem cases também lá na Austrália, ou seja, a gente tem outros cases que a gente também está desenvolvendo, está ajudando os bancos centrais. O R3 tem puxado esse mercado, né? Fala sério. Porque como é a referência. Como já uma solução, né, de distributed ledger, que nasceu no sistema financeiro, que tem toda a parte de segurança, que é permissionado, isso aqui. Então, naturalmente, né, a gente acaba participando dessas provas de conceito, né, porque basicamente, né, a gente já foi testado por vários bancos, né, os bancos conhecem a nossa tecnologia. E como é que as pessoas se conectam com o R3, Marcelo? Porque eu imagino aqui que vários parceiros estão falando assim, cara, eu quero estar por dentro disso, quero participar disso. Como é que se conecta? Então, a gente tem dois tipos de conexão, né? Tem conexão dos clientes, né? Ou seja, aí, obviamente, se conectam, né, com a equipe comercial, que é no qual eu lidero essa equipe aqui no Brasil, ou com o pessoal mais técnico. E na parte de parceiros, né, a gente tem uma estrutura, né, que também atende os parceiros, fica lá em Nova York, e faz toda essa conversa de validação e certificação do parceiro para ele poder se tornar um parceiro da R3 aqui no Brasil. Então a gente já tem alguns parceros que trabalham com a gente. Você vai deixar algum link para a gente pôr aqui no vídeo e tal ou não? Não, pode passar e-mail diretamente para mim, não tem problema. É marcelo.iseli@r3.com, ou seja, pode mandar um e-mail para mim, quem tiver interesse em conhecer mais, né, a solução da R3, o Corda, quer conhecer mais essa nova geração que está acontecendo, algum parceiro que tem interesse de ser nosso parceiro também pode passar um e-mail para mim sem problema nenhum. Ó, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, porque Marcelo Iseli é com S. Né? Isso. Então a gente deixa aqui na descrição, você não vai perder nada, fica tranquilo. É porque quando eu falo, ninguém geralmente vai entender. Existe uma confusão muito grande quando eu falo Iseli. Então... E-I-S-E-L-E. Exato. Marcelo.iseli? Marcelo.iseli. Nem vou falar porque que eu sei sobre soletrar seu nome, tá? O Marcelo tem uma filha que chama Isabela, né? Isso. A Isabela é conhecida como a Iseli, porque desde pequenininha eu a chamo como a Iseli. Então, chamar o Marcelo de Iseli não dá, porque a Iseli é a filha dele. E eu sou chamado de Iseli desde a época do exército. Então... São os Iselis. Os Iselis, exatamente. E eu já tô vendo ela falar, sua mãe falou meu nome. Quer dizer, né? Ela já vai falar que foi mico, aquela coisa toda. Coisa de jovem. Deixa pra lá. Isabela, deixa pra lá. Marcelo, e que casos de novos casos, né, surgem a partir de tudo isso, né? Porque é um ecossistema que movimenta uma grana bacana, né? Então, blockchain, quando ele nasceu lá atrás, né, veio a tecnologia que está por trás do Bitcoin, ele teve vários cases de uso durante esse período, lá desde 2015 para cá. Não é simples você você implementar, né, Vamos fazer uma pausa na programação. Vamos. Preciso beber uma água. Ninguém vai saber. É água? Tô brincando, é água. Não é água. É por isso que eu tô engasgado. Desde 2015, né, a tecnologia de blockchain sendo apresentada e todo mundo tentando entender como funciona, ou seja, todo mundo procurando um problema para ser resolvido através de blockchain, e realmente não é tão simples, né? E eu sempre falei, desde lá de 2015, eu falo isso para todo mundo. Os projetos que envolvem blockchain ou DLT, whatever, o nome que você quiser chamar, né? Essas soluções, elas só fazem sentido se você envolve a comunidade. Então a gente tem vários exemplos de projetos de blockchain que nasceram com 1, 2, 3 participantes, que acabou morrendo
porque não entrou mais, né? Quando a gente fala de blockchain, e aí a gente tem a criptomoeda, o próprio Bitcoin que nasceu lá atrás, por que eles estão aí até hoje? Porque existe uma comunidade que faz uso dessa tecnologia, né? Então é uma tecnologia que dá muito poder, né? Porque ela nasceu para descentralizar, né? E nasceu para dar segurança nas transações, né? Então é um sistema de confiança, que eu sempre falo. Blockchain basicamente é um sistema de confiança, onde o seu grande benefício é você trazer, né, essa confiança, né, economizar custos, desintermediar aquilo que não precisava ter mais o intermediador e fazer esse benefício para uma comunidade. Então, os projetos de blockchain que a gente tem visto aí desses anos todos, né, alguns morreram por causa disso, porque a tecnologia ela é muito boa. A tecnologia é boa, a tecnologia é simples de implantar. O problema é como que eu trago a comunidade para fazer uso desse blockchain. E a comunidade também se tocar que ela tem esse poder, né? Então, várias situações que a comunidade podia fazer o uso dessa tecnologia e não fazem por falta de conhecimento. Por isso que conhecimento, treinamento, escola, né, isso é fundamental, né? Então, eu sou sempre um incentivador desse tipo de ação, né? Vamos explicar mais para as pessoas como funciona, o que é um criptoativo, da onde que veio o Bitcoin, para que serve, ou seja, tirar aquela imagem negativa, olha o que está por trás, né, a tecnologia que ele trouxe. Então tem uma série de coisas bacanas para serem feitas, né? Então assim, não é tão simples, né, você implementar projetos de blockchain, por isso que a criptomoeda e a tokenização elas estão fazendo mais sentido ultimamente. Então, que eu acho que faz realmente, a gente não tem mais volta nisso, ou seja, o mercado financeiro ele vai se tokenizar, né, tanto na parte de tokenização de ativos financeiros, como a parte de criptomoedas, né, o próprio Banco Central já entrando nesse segmento. Então, assim, os próximos anos vão ser anos realmente de uma tokenização, né, do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro vai se transformar cada vez mais. Eu acho que o mercado financeiro, como já tinha comentado aqui, no Brasil, ele é muito evoluído e ele vai continuar sendo um exemplo para o mundo. Então, acho que quem quer saber um pouquinho mais, né, de mercado financeiro, de coisas acontecendo, de coisas novas acontecendo no mercado financeiro, é olhar para o Brasil. A gente está avançado, podia estar mais avançado, mas a gente já começou um avanço na parte de regulamentação, tanto na parte de criptoativo quanto na parte de tokenização de ativos financeiros. Então a gente está num caminho bom e eu acho que não tem mais volta, ou seja, e aí a tecnologia de blockchain está por trás, né, permitindo para que tudo isso que a gente está vendo possa acontecer. Então, enxergo muito nesses próximos anos, muita coisa acontecendo, os bancos trabalhando em cima disso, para que chegue lá no cliente final. Uma quantidade grande de bancos também, né? Sendo criados, né? Exatamente. É muita questão do Pix, né? Eu faço paralelo com o Pix. Todos os bancos tiveram que entrar no Pix. Teve banco que no começo não entrou, porque não tinha capacidade, aquela coisa toda. Mas agora todo mundo hoje está no Pix. Então vai acontecer a mesma coisa com o real digital. Vai ser desenvolvido, todo mundo vai usar, vão gerar os tokens e a gente vai ter, né, vai ser transparente para os clientes o que é um token, né? Então esse é o futuro. É uma novidade, né? Que a gente também está trazendo. Bacana. Marcelo, a gente está finalizando, chegando aqui ao final desse momento aqui. Chegam umas 2 horas mais de falar. A gente pode fazer outras conversas, porque esse assunto aqui eu tenho certeza que está muito interessante e trazendo muitas
oportunidades para todos os nossos parceiros. Vamos fazer um aqui. Só de blockchain e falar só de tokenização real digital. Combinado? Combinado. Então fechou. Marcelo, eu queria pedir para você agora que você trouxesse para a gente qual é o seu momento pausa na programação. Isso é muito bacana. Bom, além de estar aqui, né, que está sendo ótimo, poderia ficar aqui mais 2 horas. Obrigada. Né, porque é ótimo estar nesse tipo de conversa. Achei ótima a ideia de você trazer pessoas de mercado e fazer essa pausa para que, né, a gente converse, né, e fale as novidades, e fale o que está acontecendo. E outra coisa, e as experiências, né? E um bastidor, né? Assim, que a gente não costuma falar, mas, gente, a gente se maqueia, a gente fica bonita, a gente passa perfume. Pô, aí não era para você entregar isso, né? Não, mas a gente quer, né, entregar o nosso melhor, né, para você. Então, se você puder, deixa o seu like, né, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por favor. A gente gosta muito disso. Né, a gente poder voltar aqui e ter mais conversas. Né? Exato. Então, isso é super importante. Parabéns, né, pela iniciativa. Obrigada. O que eu faço de pausa, né, é viajar quando eu posso, é tomar meus vinhos quando eu posso. Você tem um Instagram de vinhos? Tenho. Qual que é? Chama Anima _wine_. Nós vamos deixar na descrição aqui também. Sigam o Marcelo nesse Instagram de vinhos, porque além de vinhos ele coloca umas coisas diferentes lá também, gente. É muito legal. E eu tô tentando ver se eu dou uma pausa nessa pausa para poder emagrecer um pouco, porque essa história de deixar de correr para tomar vinho... ganhei vários quilos por causa disso. Mas tá tudo certo, a gente continua bonito. Pessoal, conversei hoje aqui com Marcelo Iseli. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, hein? Gerenciando, eu vou fazer de novo, porque essa parte aqui ficou meio estranha. Uma pausa. Vai falar pausa, porque agora pegou.